Em um interessante bate-papo, as professoras Gislene e Rita falam da importância da memória como fonte histórica e o seu uso didático. Quando se fala de memória, uma questão importante para se pensar também é a questão dos lugares de memória. Lugares que, assim como Pierre Nora trabalha, lugares que muitas vezes são construídos e que também devem ser pensados não só pela sua significância histórica, mas também pela utilização desse espaço pelos seus novos usuários. A apropriação desse espaço ou a reapropriação, muitas vezes feitas por essas diferentes pessoas que participam, que praticam realmente todos os dias dentro desses espaços. Por isso, Rita, eu queria que você pudesse colocar para a gente, a partir da sua pesquisa sobre o Parque Alfred, o que você entende dessa reapropriação dessas diferentes pessoas, desses diferentes grupos, de um espaço instituído como esse para a nossa cidade, como um espaço eleito mesmo, como um espaço de memória, né, pelo próprio governo, que muitas vezes realmente utiliza desses recursos realmente para se eleger um espaço voltado para o público, um espaço de memória, realmente, de relevância para a nossa história. Como você bem destacou, o Poder Público reconhece o Parque Alfred como um lugar de memória da cidade. E ele não é reconhecido só pelo Poder Público, mas também pela população. As pessoas costumam denominar o Parque Alfred como o coração da cidade. E assim como o Parque Alfred é para Juiz de Fora, existem outros corações para outras cidades também. E aí eu acho relevante destacar que dentro de sala de aula, isso é importante você trabalhar com a história da cidade na medida em que aquilo que está presente no cotidiano do aluno faz com que ele se remeta ao passado. Então, dentro do Parque Alfred, como você bem destacou, existem divisões, sim. Existem pessoas que frequentam por motivos diferentes. O parque mesmo é segmentado em áreas diferentes e isso faz com que, só isso faz com que o patrimônio seja vivo. Não basta o poder público determinar que o Parque Alfred deve ser tombado, preservado, não basta as pessoas reconhecerem, mas a junção dessas histórias de vida que se dão no Parque Alfred e o reconhecimento do poder público faz com que esse lugar seja um lugar de memória, assim como existem outros em várias outras partes do mundo. E como a gente pode identificar nas nossas diferentes cidades, de acordo com as nossas histórias, esses espaços de memória? Quanto professor, como eu consigo identificar isso na minha cidade, no meu local? Lugares como esse, como o Parque Alfred, significa para Juiz de Fora um espaço como esse de memória. Pensando teoricamente, o Parque Alfred ele é um lugar comum. É um lugar do dia a dia, do lugar do cotidiano. As pessoas passam por aqui o tempo todo para irem ao trabalho, ficam aqui por momentos de lazer, utilizam o Parque Alfred como local de encontro. Então, acho que cada professor em sua cidade poderá também reconhecer um lugar semelhante a esse. Um lugar que funciona como um ponto de encontro, como um coração pulsante mesmo. Mas um coração que só faz sentido quando as pessoas convivem. Uma das perguntas que eu fazia na minha pesquisa era: se o Parque Alfred acabasse, o que você acharia? E as pessoas se assustavam, era uma pergunta que era proposital para que elas se assustassem e pensassem como seria a vida sem o Parque Alfred. E elas identificam que isso não poderia acabar nunca, ou seja, ele é um patrimônio reconhecido pelo poder público, tombado, preservado, mas é um patrimônio apropriado também pelas pessoas que aqui vivem cotidianamente. E como que isso pode contribuir para a gente, dentro da sala de aula, para trabalhar também com conteúdos mais formais? A história da cidade, por exemplo. Como que a gente pode utilizar desse lugar de memória que foi eleito realmente pelo povo, pela sua utilização, que tem um significado para cada um desses grupos? Como em sala de aula isso pode ser traduzido e ele pode me ajudar a realmente compreender conteúdos muitas vezes tradicionais que nós temos que trabalhar no interior da sala de aula, no ensino de história. Eu acredito que para ensinar história, o ponto de partida sempre tem que ser o presente, aquilo que está no cotidiano do aluno, aquilo que faz sentido para ele, para que aí sim ele consiga se remeter ao passado. Então a cidade pode ser utilizada a cidade de hoje pode ser utilizada para que eles entendam a cidade do passado, mas para que eles entendam também outras realidades do passado, que muitas vezes vão se expressando através dos monumentos, das construções, das ruas, dos nomes dentro de uma cidade. Então eu acho que a cidade pode funcionar como um ponto de partida sim, para que aprendizagens outras de história, de conteúdos formais ou do currículo possam ser compreendidas. Então, eu acho que essa questão traz à tona uma ideia que principalmente o Paulo Coelho traz muito bem, né, quando vai fazer uma questão mais teórica, que é a relação que existe entre memória e história. A memória, ela complementa, ela é a matriz da história.
Muitas vezes a gente pensa em utilizar apenas como um recurso, uma ilustração na sala de aula, e ela pode ser muito mais do que isso, é o ponto de partida. O ponto de partida como uma fonte que se utiliza para construir a história, para se escrever enquanto historiador, mas é um ponto de partida também porque a memória ela está mais no nosso presente do que a gente percebe. Então às vezes se remete à memória muito como passado, como aquele recortado, aquele distante, que não tem relação com a nossa vida. E pensar que a memória não, ela está no nosso presente, ela incide sobre as nossas sociedades atuais e ela deixa os seus resquícios nas nossas sociedades atuais, seja com os espaços muitas vezes reutilizados, seja pelos próprios depoimentos, as lembranças de pessoas que viveram momentos específicos da nossa história, que têm um significado, uma referência para a sua própria vida sobre esse passado, mas que podem contribuir a partir das suas memórias para que a gente possa compreender um pouco mais, muitas vezes, esses conteúdos tradicionais que a gente utiliza em sala de aula. E pensar que o nosso aluno, ele também chega em sala de aula levando a influência desses lugares de memória, dessas memórias instituídas, memórias oficiais, muitas vezes instituídas pelo próprio ensino tradicional da história, e memórias, muitas vezes, que permeiam a nossa sociedade. E essas memórias podem nos ajudar, como um ponto de partida, como a Rita salientou, que o nosso aluno compreende o passado a partir do presente. Então, essas memórias podem nos ajudar a entender como que o nosso aluno constrói esses conceitos históricos, e nos ajudar a partir desses conceitos, da visão a qual ele chega em sala de aula, conseguir ajudá-lo a construir, a entender a memória como uma fonte que deve ser problematizada e como uma evidência da história, um vestígio deixado da história, no qual, a partir de um trabalho de análise, de problematização, pode nos ajudar a chegar na construção realmente desse conhecimento histórico. E eu acho que com isso a gente pode responder uma pergunta que eu acho que todo professor de história já ouviu. Pra que eu estou aprendendo isso? Por qual motivo eu estou aprendendo isso? Como a Gislene destaca, se a história pode ser compreendida a partir de vestígios, a cidade é um local onde mais existem vestígios de diversos passados. E isso, tomar isso como ponto de partida, vai fazer sentido para o aluno, vai fazer com que ele compreenda também outros conteúdos formais. Então a cidade pode funcionar como um grande espaço de aprendizagem dentro desses vestígios deixados por diversos tempos, que vão se sobrepondo e convivendo entre si. Para finalizar, do alto do Mirante São Bernardo, a professora Gislene dá o seu recado, defendendo o uso da memória como uma importante fonte histórica para nossas práticas educativas. Juiz de Fora, como todas as outras cidades, olhado de cima, tem características comuns. Parece algo homogêneo, né? Marcado pelas construções, os prédios, as casas, que vista daqui parece que tem tudo uma coisa só, uma única história. Contudo, nós podemos pensar a cidade, pensar a história apenas por essas construções, por essa imagem como algo homogêneo. Mas pensar que o que constrói essa cidade, o que traz a vida para essa cidade são as pessoas que a compõem. Então, trabalhar com a história, pensar as nossas sociedades, tem que valorizar o cotidiano, as pessoas que compõem essa cidade, que compõem essa história. E são dessas memórias que são importantes para a gente trabalhar e levar também para a sala de aula, para o ensino de história. Pensar que pessoas simples, pessoas do cotidiano, que muitas vezes nem se reconhecem realmente como detentoras de um saber, detentoras de um conhecimento histórico, elas têm muito a dizer sobre um cotidiano que muitas vezes não está registrado nos nossos livros. Muito a dizer sobre uma história a partir da sua vivência, a partir daquilo que ela lembra, daquilo que faz significado para ela. Então, pessoas que realmente não teriam a um primeiro olhar muito a dizer, são pessoas que podem nos revelar muito da nossa história, muito daquilo que a nossa sociedade vive. Pessoas simples, pessoas do cotidiano, pessoas comuns, mas que podem contribuir muito para a compreensão histórica, pessoas que viveram momentos históricos. Então, muito mais do que pensar a memória também só daquelas pessoas, daquelas figuras institucionalizadas, os prefeitos, os grandes líderes, ela traz para a gente uma nova abordagem da história, que é pensar a história a partir do cotidiano, a partir das pessoas que compõem essa sociedade. Então, as memórias são múltiplas, são diversas memórias que compõem essa cidade, são diversos os grupos que compõem essa cidade, como compõem outras cidades, a sua cidade na qual você trabalha, através desse ensino de história. Então, trabalhar, levar a memória para a sala de aula é colaborar para também utilizar e elucidar os nossos conteúdos muitas vezes tradicionais, mas que podem ser elucidados pelo cotidiano, pela experiência, pela lembrança, por aquilo que foi vivido por pessoas comuns e que refletem fatos maiores daquilo que nós queremos trabalhar como história tradicional.
Portanto, a memória vai muito além simplesmente daquilo que se lembra também do passado. A memória, ela está interferindo no nosso presente. Como nós vimos, lugares de memória, mas pessoas também que trazem as suas lembranças, lembranças essas que incidem sobre o presente e que vão chegar até nós através de uma lembrança também dos nossos alunos, influenciados por essas memórias do cotidiano, essas memórias das pessoas comuns. Então, pensar a história como, a partir da memória, utilizando-a também como fonte histórica e poder conseguir trabalhar realmente em sala de aula, trazendo à tona uma multiplicidade de agentes históricos, não focado mais apenas nos grandes líderes, mas pessoas que compõem a cidade, diferentes pessoas, de uma heterogeneidade tão grande, mas que trazem aquilo que é a essência da história, a compreensão das sociedades, a construção de uma identidade dessas sociedades, e que faz com que a história possa se tornar muito mais atraente também ao nosso aluno, que consegue compreender também o seu processo, e não simplesmente fatos recortados, mas consegue compreender também como esses fatos, eles interferem na vida das pessoas, o que ajuda a compreender também, fazer uma leitura do nosso presente, que a história, a partir do presente, se entende o passado, mas ela também nos ajuda a compreender como o nosso presente está, como ele foi constituído, e como nós podemos continuar atuando nesse presente.